manhã e na parte da tarde, a parte das comunicações ocorrerão aqui na Câmara Municipal e à noite teremos uma mesa redonda no auditório da PUC, Campus Monte Alegre, com a Suzana Manhana, Juliana Bevilacqua e Ilana Goldstein. Gostaria de agradecer à professora Sônia e aos demais colegas da organização. Agradecer também à Câmara Municipal de Vereadores. E não poderia deixar de aqui prestar uma homenagem, em especial à professora Luciana Xavier, e através dela a todas as professoras e professores municipais que no dia 14 de março deste ano foram expulsos violentamente desta Câmara, desta casa. A professora Luciana foi agredida com um cacetete pela polícia, teve o seu nariz quebrado, após uma manifestação das professoras e professores municipais contra a reforma da Previdência do município, proposta pelo então prefeito João Dória. Então fica aqui minha homenagem, e quando a professora Sônia falou do evento aqui na Câmara, eu fiquei arrepiado. Eu pensei, como nós vamos voltar lá depois dos nossos colegas serem expulsos assim? E ela falou muito sabiamente que justamente nós devemos ocupar esses lugares. Então, nós aqui estamos ocupando, trazendo também professores e professoras, e aproveitando também para dizer isso, né? Se essa é a casa do povo, como ontem lembrou também outro palestrante, nós devemos ocupá-la e lembrar que ela deve ser ocupada, e devemos dizer, lembrar desses atos de violência que expulsaram os professores. Espero que eu não seja expulso com isso, né? Mas, enfim, palestra de hoje de manhã, abrindo o nosso dia com o professor Pedro Cesarino. O professor Pedro de Niemeyer Cesarino é graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional UFRJ, desenvolve pesquisas em etnologia indígena, com ênfase em estudos sobre xamanismo, cosmologia, tradições orais, tradução e antropologia da arte. Realizou um pós-doutorado no Departamento de Letras da Universidade de São Paulo, foi professor adjunto de Antropologia da Arte no Departamento de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo e atualmente é professor do Departamento de Antropologia da USP na área de pesquisa de Antropologia das Formas Expressivas e é pesquisador do Centro de Estudos Ameríndios da USP. E gostaria de destacar 2 livros publicados pelo professor, Quando a Terra Deixou de Falar, Cantos da Mitologia Marubo, pela editora 34, e Onisca, Poética do Xamanismo na Amazônia, pela editora Perspectiva. Então, deixo a palavra com o professor Pedro. Obrigado, bom dia. Queria agradecer o convite para participar desse evento, uma honra para mim dar essa palestra aqui para vocês e, de alguma maneira, responder, né, a essa demanda, né, pela introdução de um assunto que não necessariamente consta, né, nos eventos de História da Arte, de Estética, que é justamente esse, né, enfim, de uma perspectiva antropológica, de uma reflexão que, de alguma maneira, lide com a pluralização das narrativas sobre a arte ou sobre estética, né? Mas, de alguma maneira, eu vou tentar oferecer uma reflexão ainda em aberto, ainda estou trabalhando nisso que eu vou oferecer aqui para vocês, que parte de um apanhado teórico sobre o problema da relação entre as artes ocidentais e as ditas artes não ocidentais ou tradicionais, né? Para depois tratar de alguns casos específicos referentes, sobretudo, à relação das artes ameríndias com as artes ocidentalizadas, né? Eu vou ler porque o texto tem várias minúcias teóricas e, por favor, depois, se vocês tiverem mais questões específicas, se alguma coisa não estiver claro, façam as questões, tá bom?
Nas entrevistas que o antropólogo Claude Lévi-Strauss concedeu ao Georges Charbonnier, ele oferece 3 critérios fundamentais para compreender a diferença entre a arte ocidental, né, especificamente a moderna, e as artes da sociedade genericamente chamadas de primitivas. Nessas entrevistas, evidentemente, Lévi-Strauss é um dos grandes críticos a esse termo, né? A diferença residiria, em primeiro lugar, na individualização da produção artística. Em segundo lugar, na evolução ao figurativo ou ao representativo, né? E, por fim, na progressiva separação da produção artística em uma esfera própria com relação ao restante da sociedade. A individualização, né, o primeiro critério, frisa Lévi-Strauss, não se refere exatamente ao reconhecimento do artista como autor, algo que, na verdade, é encontrável também nas mais diversas sociedades não modernas ou não ocidentais, né? Mas sim essa peculiar relação que se estabelece nas culturas ocidentais entre o indivíduo artista e seu público, composto por clientes do mercado da arte, por críticos e espectadores em geral, né? A individualização se daria entre os modernos, portanto, muito mais pelo ponto de vista e expectativa do público do que do indivíduo propriamente dito, isso de acordo com Lévi-Strauss, né? O movimento em direção à autonomia da representação, por sua vez, não se faria notável, segundo o mesmo autor, naquelas sociedades para as quais a arte é produzida sobretudo para significar, né? Sendo assim determinada pelo sistema de signos que a conforma. Então esse é o segundo ponto importante de diferença, né? Essa arte, a arte supostamente tradicional, seria, portanto, sobretudo um fenômeno de grupo, né? Que, eu cito, existiria apenas para o grupo, pois sua linguagem não se modifica. Esse seria, portanto, um fenômeno responsável pela estabilidade passível de ser reconhecida dentro dos parâmetros de uma determinada tradição. Lévi-Strauss considera que o progressivo desaparecimento da função semântica levaria a uma saída da necessidade de significação e também da presentificação, a característica desse modelo tradicional, né? Esse movimento marcaria a produção artística ocidental, que é feita com vistas à imitação, né, e à satisfação de anseios subjetivos que geram a circulação do produto artístico por um público cada vez mais restrito e apartado dos demais segmentos produtivos da sociedade. O descolamento da função semântica, então, conduziria ao terceiro ponto de diferença com relação às assim chamadas sociedades tradicionais, um movimento que seria correspondente ao que Lévi-Strauss concebe como sendo o papel fundamental da escrita nas grandes civilizações, a saber, o de produzir classes, diferenças sociais e relações de poder. Eu não pretendo nem posso aqui discutir com detalhes as relações dessas considerações com outros aspectos do pensamento do Lévi-Strauss, mas sim refletir sobre alguns dos pressupostos fundamentais contidos nessa análise e sobre as suas consequências para a compreensão de certos fenômenos contemporâneos, como eu disse, relacionados à circulação das artes ameríndias, especificamente no sistema global da arte contemporânea, né? Afinal, o conjunto de pressupostos levantados aí pelo Lévi-Strauss é bastante clássico, né, e definidor da maneira como o Ocidente compreende a estética e o pensamento dos seus outros, internos e externos, né, não só das sociedades não ocidentais, né. Não é por acaso que um quadro bastante similar é oferecido pelo próprio Jacques Rancière, né, um filósofo francês, no seu conhecido estudo A Partilha do Sensível. Nessa obra, o Rancière enumera 3 grandes regimes de identificação relacionados à definição de arte no Ocidente. Primeiro é o regime ético das imagens, no qual não haveria uma individualização da arte enquanto tal, né, mas sim o predomínio da imagem religiosa ou divina ou sagrada. O segundo regime de identificação é o regime poético ou representativo das artes, né, relacionado ao par poiesis-mimesis. E o terceiro, por fim, é o regime estético das artes, no qual, eu cito Rancière, a estética não remete a uma teoria da sensibilidade, do gosto ou do prazer dos amadores de arte. Remete propriamente ao modo de ser específico daquilo que pertence à arte, ao modo de ser de seus objetos. Então a gente vê como essa caracterização de Rancière do primeiro regime, ou seja, o regime ético das imagens, coincide parcialmente com aquela estabelecida pelo próprio Lévi-Strauss, né?
para quem a arte nas sociedades primitivas não teria se individualizado enquanto instituição capaz de pressupor seus modos específicos de relação com o público, que a recebe a partir de seus juízos de gosto. O que caracterizaria essa relação específica do Ocidente? Né? Entre outras coisas, diz Lévi-Strauss, uma exigência ávida, estou citando os termos dele, uma ambição de capturar o objeto em benefício do proprietário ou inclusive do espectador, supostamente inexistente em outras sociedades. Nessas, por contrapartida, vigoraria o que, por um lado, Lévi-Strauss caracteriza como o predomínio da significação e, por outro, o que o Rancière compreende como um predomínio da imagem sagrada ou religiosa. Essa última, por não ser ainda marcada justamente pela representação mimética, é então aquela que permaneceria atrelada à presentificação, né, veiculada através da relação ritual com a imagem ou com o objeto artístico. O Jean-Pierre Vernant, o helenista Jean-Pierre Vernant, tem um estudo muito importante sobre os colossoi, os ídolos funerários da Grécia arcaica. Né? Nesse estudo, ele oferece algumas considerações muito importantes que nos ajudam a entender melhor o que é essa tal dessa relação não representativa com a imagem. Né? Ou seja, uma forma de visualização que não é ainda exatamente uma imagem. Atenção a esse tipo de construção que eu estou usando aqui, não é ainda exatamente, virá a ser, assim por diante. Né? Mas sim algo que se refere a um processo de duplicação, pelo qual justamente o Vernant compreende o estatuto autônomo, o estatuto ontológico de categorias tais como eidolon e psique. Né? Eu vou citar uma passagem do Vernant. Ele diz o seguinte: desse modo, tem-se o direito de falar a seu respeito de uma verdadeira categoria psicológica, a categoria do duplo. O duplo é uma coisa bem diferente da imagem, não é um objeto natural, mas não é também um produto mental. Não uma imitação de um objeto real, nem uma ilusão de espírito, nem uma ilusão do espírito, desculpe, nem uma criação do pensamento. O duplo é uma realidade exterior ao sujeito, portanto, né, um fenômeno ontológico. Né. Estaríamos, portanto, diante de uma forma de vínculo caracterizada pela crença e pela eficácia ritual. Né? Esse vínculo talvez não fosse ainda, então, supostamente, mediado pelo distanciamento crítico envolvido na noção de representação, né? Que a arte moderna saberá desenvolver como ou através da sua consciência, do estabelecimento de uma consciência de ficção. Né? Essa é justamente a consciência que garante que uma certa e contraditória concupiscência de inspiração mágica, a expressão do Lévi-Strauss, capaz de suscitar a avidez da posse do objeto artístico pelos modernos, supostamente não se confunda com a magia primitiva, né? Ainda não definida pela cisão especulativa fundamental que produz o fenômeno da representação. Ou seja, embora, né, os modernos tenham essa concupiscência de inspiração mágica, essa avidez pela posse, essa avidez é crivada pela noção de ficção, né? E, portanto, faz com que a posse, ou a necessidade da posse do objeto artístico não se confunda com o problema da presentificação religiosa, né? De imagens que funcionam, na verdade, como se fossem duplos, né? E não imagens derivadas do problema da representação. Né? Então, como a gente pode perceber, trata-se aí de um conjunto de pressupostos consolidados e bastante solidários entre si, né, que são partilhados por diversos outros autores, além de Rancière e de Lévi-Strauss. Seria possível fazer toda uma genealogia, né, da extensão desses pressupostos por diversos teóricos. Né. Eu não vou me deter nesse assunto, e não só na história da arte ou na estética. Se for ler crítica literária, você vai encontrar o mesmo tipo de coisa. Por exemplo, em Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, quando ele faz o contraste entre as poéticas orais e a literatura propriamente dita. Né? Afinal, esse problema da presentificação das imagens religiosas e rituais costuma ser pensado em relação direta com o seu papel em um sistema semiológico tradicional, né? Que não é formado com vistas à liberdade criativa derivada da produção e da circulação da arte, tal como institucionalizada pela modernidade. Né? Seria talvez excessivamente ousado colocar tais fundamentos em questão, ou talvez estabelecer uma linha de fuga para além do quadro de forças que eles estabelecem? Essa é a pergunta. Será que daria para a gente, né, começar a desestabilizar esse conjunto de pressupostos sobre os quais eu falei até aqui? Né? Eu não quero, com isso, evidentemente, refutar, né, pressupostos que, na verdade, não são coisas que se refute, são coisas que se
discute, né? Mas fundamentos como esses não são necessariamente elimináveis, né? Porque eles fazem parte da própria constituição da narrativa de si, né? Da modernidade e da sua constituição com relação aos outros. Eles fazem sentido, portanto, dentro dessa narrativa, né? Tampouco se trata de questionar a pertinência de obras como a de Lévi-Strauss, evidentemente, que continua sendo o maior pensador da antropologia, né? A ideia é mais colocar esses pressupostos em relação com a perspectiva contemporânea, que cada vez mais reivindica e produz uma multiplicidade de narrativas nem sempre compatível com as balizas previamente reservadas para sociedades ditas tradicionais ou não ocidentais, né? Seus modos de existência, os seus regimes de criatividade, de pensamento, cada vez mais têm apontado para equivocidades e mal-entendidos diversos, que são derivados de distintas expectativas cosmopolíticas sobre o que se entende justamente pela relação entre imagens, pessoas e objetos, por seus modos de visualização e de exibição. A narrativa temporal e os divisores que marcam essas considerações do Rancière e do Lévi-Strauss obscurecem, de certa forma, fundamentam esses mal-entendidos. Uma compreensão mais acurada desses dilemas parece, portanto, se fazer especialmente necessária no momento em que instituições e discursos artísticos dos mais diversos passam a contemplar uma multiplicidade de narrativas e de produções outras que sempre têm sido marginalizadas ou distorcidas pelos modernos, né? Vocês sabem do que eu estou falando, da última Bienal de São Paulo, por exemplo, de tantos outros, né, eventos que passam a contemplar as artes ditas não ocidentais, né? Esses outros regimes visuais, né, passíveis ou não de serem chamados de artísticos, a discussão está em aberto, né, não necessariamente vieram antes da instauração daquele marcado pelo primado da representação, né, e de suas transformações posteriores, que levariam à autonomia da arte, mas recentemente à sua crise. Eles sim vieram antes, mas apenas no interior de uma certa tradição narrativa, que assim o compreende em associação com outros dispositivos de contraste, tais como aqueles relacionados à crença, ao presentismo da imagem ritual, à sua eficácia, à sua participação, ao seu animismo genérico, à sua suposta circularidade mítica, entre outros. Se a gente pensar, então, esse imenso contingente dos outros, né, de maneira bastante genérica e imprecisa nesse momento, que é isso que se trata de mapear agora, né? Mas se a gente pensar esse imenso contingente de maneira alternativa, afinal, ele é evidentemente constituído de gente tão distinta quanto as sociedades ameríndias, as populações afro-brasileiras, né, e os diversos coletivos, né, periféricos existentes, né? Se a gente pensar, então, esse contingente dos outros de maneira alternativa, a gente poderia, evidentemente, imaginar que eles não vieram antes, mas sim que existiram e sempre existiram de maneira paralela, né? Que sempre foram e seguem sendo capazes de pensarem-se a si mesmos e também de pensar os ocidentais de maneira própria, né? A partir dos seus próprios critérios. A questão justamente estaria em saber como mediar ou como traduzir esses critérios a partir dos nossos, né, em vez de eclipsá-los pelas nossas narrativas, como essas narrativas gerais sobre as quais eu falava antes, né. E depois em pensar nos resultados possíveis dessa mediação, né. Uma vez eu trouxe para São Paulo 2 homens marubo, um povo com quem eu trabalhei, né, desde 2004, falante de uma língua da família Pano, que vive ali na fronteira com o Peru, na Amazônia brasileira, fronteira com o Peru. O Robson Voenampa e o Matheus Tiano, que vivem nas suas aldeias do remoto Rio Ituí, até então não conheciam uma megalópole como São Paulo, né? Entre outras diversas atividades, eu os levei ao MASP, a fim de apresentá-los, né, ao que seria o templo e as relíquias culturais de uma parcela cultuadas por uma parcela da nossa sociedade, né? Embora gradativamente menosprezada pela maioria da nossa sociedade, né? Ainda jovem, Robson é um pajé extremamente poderoso e culto, um pajé ou um xamã, né? Ele é conhecedor das enciclopédicas narrativas e de suas ramificações por diversas outras artes da palavra que colocam os conhecimentos marubo entre os mais complexos das sociedades ameríndias. Mateus, por sua vez, era seu acompanhante, seu aprendiz, né?
durante a nossa visita à coleção permanente, eu notei que nenhuma das obras do acervo da coleção permanente, né, lhes causava qualquer reação mais expressiva, nem mesmo quando eu tentava apresentar as pinturas que, na minha ingenuidade, poderiam motivar alguma conexão com seus critérios de pensamento, né. Depois de ver frustradas as minhas apresentações de Bosch e de Rafael, por exemplo, né, marcadas por construções narrativas de fundo cosmológico que eu imaginava talvez pudessem ser afins à complexidade do pensamento marubo, né, decidi perguntar o que lhes havia marcado mais dentre as obras expostas. Robson apontou então para um antigo sarcófago romano, né, esse aí, e para a pintura Himeneus travestido assistindo a uma dança em honra a Príapo, de Poussin, né, que é essa aí. Se vocês quiserem que apague a luz para ver as imagens melhor. Mas aqui, nessas duas aqui também não vou fazer nenhuma análise detalhada. Vocês já sabem do que eu estou falando, né? Então, em especial vocês que são estudantes de História da Arte, né, sabem tudo disso, muito mais do que eu. A razão, né, do interesse, pelo interesse, né, por essas obras, disseram os dois, em especial o Robson, né, era porque ambas as obras tinham uma história, expressão em marubo, né? Yoan Aya, tem uma história, tinha uma narrativa, né, que do ponto de vista deles não seria perceptível ou notável nas tantas outras obras da coleção, né. A tal da arte, né, ao longo de nossas conversas sobre aquele lugar e seu sentido, né, conversas posteriores, havia sido traduzida por Robson como aquilo que serve para pensar, anon shinanti em marubo, né, algo que serve para pensar, né. Mas qual seria, então, o pensamento que fundaria essa ou aquela forma de produção visual, né? Quais conexões teriam eles estabelecidos com essas obras, já que tantas outras referências ao nosso sistema estético nada pareciam lhes dizer, né? Por que eu deveria esperar, aliás, né, uma reação a outras tantas obras que efetivamente escapam do sistema de significação daquela sociedade, né? E mais ainda, que pouco fazem sentido para um mundo radicalmente avesso à avidez da apropriação de itens criativos reificados. Afinal das contas, como queria Lévi-Strauss, não seria a arte tradicional vítima de sua função semântica, né, que impedia justamente aos marubo a compreensão de um Turner ou de uma Tarsila do Amaral? Né? Ou seus critérios de conhecimento, ao invés de serem reféns de constrangimentos epistemológicos, não estariam à busca de outros problemas ontológicos que os das artes visuais e seus regimes de exibição? Os marubos são mestres da palavra e da transmissão de narrativas, distribuídas por centenas de episódios que versam sobre temas tão diversos quanto a formação do mundo, dos antepassados, dos animais, entre outros tantos eventos ocorridos nos tempos antigos. E eu dediquei uma parcela importante do meu trabalho a justamente traduzir essas narrativas, né? As suas artes verbais, a rigor, se estruturam através de uma complexa arte da memória de caráter formular, baseada nas relações entre imagens panorâmicas e sequências narrativas comuns a outras tradições ameríndias. Essa tecnologia é comum a outras tradições ameríndias, a mnemotécnica. Mais recentemente, essas imagens mentais têm sido transpostas para o papel na forma de uma interessante produção iconográfica, também reveladora de traços comuns e ainda pouco compreendidos com as produções e os sistemas de comunicação de outras sociedades ameríndias contemporâneas e antigas, entre as quais as detentoras de livros pictográficos, como as mesoamericanas, os astecas e outras tantas. Essas narrativas consistem, em larga medida, na enumeração de feitos realizados por antepassados, que são memorizados por suas relações de parentesco, por sua sequência de aparecimento, pelos seus deslocamentos ao longo de trajetos que implicam na própria passagem do tempo. Um dos padrões preferenciais para a representação gráfica é, portanto, aquele de uma sequência alinhada de pessoas, que correspondem a etapas distintas na estrutura dos cantos narrativos. Aqui é a sequência dos antepassados que surgiram a partir desse buraco na Terra, que é uma metáfora visual para o ventre, né, das primeiras mães, das primeiras mulheres. Aquele mais alto à direita é o mais velho e assim sucessivamente até o menor.
Essa característica, né, ou seja, essa disposição de uma sequência alinhada de pessoas, é algo notável não só nos desenhos que foram elaborados pelo meu estímulo, né, por dois grandes xamãs, dois senhores, né, ágrafos e narradores, né, que se tornaram também desenhistas, né, que são também conhecedores, grandes conhecedores das artes da palavra, né. Então é o que a gente vê nessas imagens aqui. Aqui são os espíritos do último patamar celeste, os antepassados todos alinhados, sequências e sequências de pessoas. Um episódio mítico, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas que também apresenta sequências de pessoas. Outro episódio mítico com sequência de antepassados. Ora, se a gente for lembrar um pouco das imagens selecionadas no MASP, o que a gente via era sequências de pessoas, né? Que no caso de Poussin, por exemplo, estavam também envolvidas em uma dança, né? O repertório de significados conhecido pelo sistema estético Marubo, assim, pode ter sido responsável por servir como critério para a aproximação com as referidas obras, né? Enquanto outras tantas, igualmente figurativas e narrativas, permaneceram ao largo de qualquer forma de reconhecimento, né? Uma mera semelhança visual, entretanto, não implica necessariamente em uma homologia mais profunda entre contextos distintos de produção estética e semântica, regra básica do problema da comparação, né? Afinal, Robson e Matheus estavam sendo ali, pela primeira vez, apresentados a algo que remete a um vasto fundo institucional e ontológico, que confere àquelas obras justamente a condição de obra, né, a partir de sua relação com um público determinado, né? Tampouco compreendiam por completo a profundidade que a noção de ficção estética, justamente, possui para os nossos regimes de criatividade, né? Noção e processo inexistente, outra vez apenas periférico, para as suas formas de conhecimento, cujas expressões, por nós consideráveis como artísticas ou poéticas, remetem às atualizações e especulações sobre processos verdadeiros que efetivamente ocorreram nos tempos antigos e que ainda hoje concorrem com a organização da atual vida cotidiana, né? O que teriam então compreendido ao selecionar aquelas obras? A pergunta para mim permanece por hora sem resposta. Nem mesmo eles, naquele momento, produziram outras especulações que pudessem me fornecer alguma pista. Eu acho que isso é importante, de alguma maneira, né? A gente avança de maneira demasiadamente ansiosa para produzir respostas sobre aproximações delicadas como essa. Eu acho que essa pressa é também justamente responsável pela proliferação de equívocos derivados do desconhecimento do que os outros, tais como os Marubo, possuem, do equívoco derivado do fato de que outros, tais como o Marubo, possuem seus próprios critérios ontológicos e formas de conhecimento que são empregadas, por exemplo, para a compreensão do que vem a ser uma imagem, e muito distinto daquilo que entendemos por arte, né? A essa incompreensão parcial e momentânea do acervo do MASP, entretanto, não faz dos Marubo prisioneiros do seu sistema semântico, de seu contexto social e, portanto, incapazes de adquirir pensamento crítico e especulativo sobre o universo cultural alheio, né? Bem ao contrário, eu mostrei em outros trabalhos que as mesmas artes da palavra antes referidas, que servem de base para essas produções visuais, né, fornecem ferramentas e critérios para refletir e atuar sobre os problemas especulativos que lhes parecem interessantes, tais como a própria existência dos brancos e os desafios impostos pelo seu mundo. Então vamos considerar essa questão por outro ângulo. Os Marubo são detentores daquilo que Lévi-Strauss chamou certa vez de uma mitologia explícita, ou seja, de um conjunto sistematizado de conhecimentos narrativos transmitidos por especialistas que são também responsáveis por interpretá-los, né? Não são todos os povos das terras baixas, os povos ameríndios das terras baixas da América do Sul, que organizam seu conhecimento dessa maneira. No outro extremo, talvez a gente pudesse considerar os Piripicura, um povo falante de Tupi-Kauarriv, de Rondônia, vítima de um dos mais revoltantes episódios do genocídio continuado contra as populações ameríndias. Contatados na década de 80, sua população original de poucas dezenas está atualmente reduzida a 3 pessoas aparentadas entre si, né? 2 homens que vivem em isolamento voluntário na floresta, espremida entre fazendas e estradas, e Rita, irmã e tia dos 2 sobreviventes, que atualmente é casada com o índio Caripuna, com quem vive, portanto fora da, 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 da região, né, dos índios isolados ali.
E é de Rita que vem grande parte dos relatos sobre as decapitações e assassinatos realizados por fazendeiros contra seus próprios filhos e parentes, comoventemente registrados no documentário Piripicura, que talvez vocês tenham visto, né? De Bruno Jorge, Mariana Oliva e Renata Terra, de 2018. É um média-metragem, vale a pena ver, né? Em um determinado momento do filme, Rita explica à entrevistadora alguns desenhos que realizou no paredão, na parede ao lado de sua cama. Desculpa o trocadilho com paredão, tá? Porque vocês já vão entender por quê. Isso parece uma pintura rupestre, né? O que dizer sobre essas imagens que de pronto me tocaram pela intensidade da cena, além de oferecerem conexões intrigantes com produções visuais que remontam aos registros rupestres? A imagem está um pouco escura aqui, né? Meu computador estava melhor, a resolução está bem ruim aqui, não sei se vai dar para ver direito. Enfim, é pouco provável que os sobreviventes de Piripicura conheçam algo com uma mitologia explícita como a dos Marubo, e nem me parece que esse seja o vínculo demandado por essas imagens. De toda forma, elas revelam algo em comum com os desenhos Marubo e outros repertórios ameríndios. Justamente essa disposição em sequência desculpa, me perdi aqui a linha. A disposição sequência entre de entes aparentados, né, que não necessariamente são definidos pelo que nós compreendemos por humano. Vejam, aliás, que as duas figuras centrais são chamadas por Rita de bichos. Eu acho que talvez vocês não estejam conseguindo ver tão bem aqui. Enfim, duas figuras centrais aí ela chama de bichos, né? Mesmo que sua composição geral e, sobretudo, seu rosto seja antropomorfa, né? A sua filha e a menininha, que estão aqui no canto... Aqui ela desenhou a filha dela e a menininha com um calango embaixo. Isso aqui ela chama de bicho. Essa filha e a menininha fazem, portanto, um conjunto com o calango, essa tríade aqui do canto, né? Mas o que Rita desenha exatamente, né? Ela inscreve na parede de seu quarto, logo ao lado de sua cama, corpos e afetos ausentes, né? Separados pela morte e pelo tempo passado na floresta, que deixou para viver com seu marido Caripuna, né? A sua memória visual é, portanto, uma memória do parentesco, do afeto e da distância. Ela coloca nomes. Ela coloca nomes, né? Como sabemos por dizer não ter colocado o nome de Pacui, que é um dos seus parentes, né? E de seu outro parente que estão vivos na floresta. Ela não desenha os vivos. Talvez seja por isso também que ela decide não se desenhar, né? Ao contrário do que insiste a entrevistadora, que fica perguntando: é você? Você se desenhou aqui? Né? Seria bom ver essa cena, mas não tenho como mostrar aqui, né? A entrevistadora, por não conseguir escutar, não conseguia compreender, deixou de compreender qual era o vínculo que justamente estava sendo produzido ali, né? A Rita desenha nomes de mortos, ela produz presenças ausentes, né? Esse Pacanha que ela se refere é justamente um dos parentes que permanece vivo na floresta, né? Mas há mais ainda nessas imagens, bastante interessantes. É uma pena que não dê para ver direito isso aqui, né? A Rita decide revelar para a câmera personificações que, sem serem necessariamente mágicas ou sagradas, né, pertencem a uma presença íntima, aberta apenas para a experiência reservada da memória, né, que refaz vínculos enquanto dorme, descansa ou se acolhe, né. Essa presença, então, descolada de seu ambiente, diríamos de seu contexto, mas é mais um ambiente mesmo que ela cria, né? E posta para circular em um documentário vencedor de prêmios. Mesmo que não esteja totalmente consciente dos efeitos derivados desse processo, Rita, no entanto, reflete sobre a passagem entre mundos e sobre a destruição de seu povo. Toda essa passagem é um grande relato dela, uma reflexão dela sobre isso, né? De repente, a gente é, né, levado para essa cena, né? É provável que as inscrições realizadas na parede do seu quarto guardem algo do ambiente de antigos painéis rupestres espalhados pelas terras baixas da América do Sul, né?
cujo significado até hoje desconhecemos, muito embora alguns deles sejam constantemente mobilizados para as interpretações de povos contemporâneos, indígenas, né, que os adequam aos seus sistemas cosmológicos e narrativos, como, por exemplo, no caso da região do Alto Rio Negro. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, né. De toda forma, o ambiente de produção dos desenhos de Rita é bastante distinto daquele dos Marubo, né, que já os realizaram no papel, com a intenção de que intermediassem uma relação com os brancos, né. Afinal, eles foram estimulados por mim para que fizessem parte de livros e de materiais de pesquisa. Nesse processo, como mostrei em outros trabalhos, eles terminaram por produzir um corpus iconográfico sólido, rigoroso e muito próximo de outros sistemas pictográficos ameríndios. Sua intenção de visualização não é mais aquela da presentificação íntima, que parece fornecer ao observador uma forma de duplicação de uma memória genealógica vivida. Os desenhos Marubo já são uma espécie de comentário sobre a própria cosmologia ou sobre a própria cultura, né? E derivam, portanto, de uma intenção propriamente exegética, mas organizada a partir de um mesmo critério de base, ou seja, a disposição de nomes em sequências paralelísticas, a produção de um painel de entidades humanoides que remetem a outro tempo e outros vínculos possíveis. Eu creio que essas duas situações, às quais eu me referi, bem como os distintos regimes de conhecimentos de relação com os brancos a que se vinculam, podem servir como contrapontos para toda uma série de projetos que nos tempos atuais têm envolvido ou reivindicado a presença das artes ameríndias. Tomemos alguns exemplos. Como dizia acima, a relação dos Marubo com o que nós denominamos arte ainda é incipiente, se comparada com a de outras sociedades vizinhas, como os Runicuim, ou os Kaxinawá, né? Aliás, também falantes de uma língua da família Pano e habitantes da mesma região, né? Provenientes de um universo de pensamento de expressão muito similar ao dos Marubo, os Runicuim, contudo, têm se envolvido em diversos projetos artísticos nos quais se destaca, sobretudo, a sua recente e inovadora produção iconográfica. Trata-se, ao contrário dos Marubo, de uma produção, dessa vez, já individualizada, né? Marcada por uma intenção autoral e pela circulação em um mercado, né? Seus desenhos, telas e pinturas murais, muitos dos quais realizados pelo coletivo Marco, né, têm integrado exposições nacionais e internacionais de destaque. Trata-se, portanto, de uma produção parcialmente inserida, isso é importante, né, naquela forma de relação que Lévi-Strauss define como sendo uma das características centrais da arte no Ocidente, ou seja, a presença do público como legitimador da obra de arte, né? Mas por que tal inserção seria apenas parcial? Porque parece faltar a relação entre o público e a obra visada, né, um dos vínculos essenciais para a definição da arte no Ocidente, mesmo, evidentemente, que se trate de uma definição constantemente posta à prova, né? A autonomia da criação estética e a sua liberdade especulativa, deve ser suficientemente potente para que se transcenda o lastro da significação coletiva que marcaria a suposta arte tradicional. Eu não sei o que aconteceu aqui, que saiu. Pode me ajudar? Cadê o moço? Então, são esses desenhos, né? Ora, o que os artistas Runicuim produzem, por exemplo? Né? Em grande parte, transposições semi-pictográficas de esquemas formulares de cantos de ayahuasca, cujos versos muitas vezes estão presentes nas composições visuais. Aqui a gente lê justamente os versos, né, dos cantos usados nos rituais dessa bebida psicoativa ayahuasca, né? Então, é como se esses desenhos fossem, na verdade, partituras de cantos, né? Partituras sinestésicas, né? Essas composições, aliás, são também compostas a partir de sequências de eventos e de pessoas, em um panorama narrativo e onomástico, né, que exibem estreita afinidade com as produções dos Marubo e de Rita Piricura, que a gente viu acima, né. Seria necessário analisar uma série maior dessas imagens para a gente perceber isso, mas dá para perceber que, na verdade, são sequências, são etapas, né,
dos cantos, dispostas em células. Né? Essas células, né, nas quais se divide a imagem, corresponde aos blocos paralelísticos dos cantos. Caberia, então, a pergunta: quem, entre os frequentadores de uma exposição de arte, efetivamente compreende tal configuração gráfica? Né? Sua mensagem textual e seus pressupostos ontológicos? Quem, aliás, imaginaria que tais critérios efetivamente precisam ser levados em conta para que algum vínculo efetivo se realize em tal encontro? Quais julgamentos enviesados terminam, portanto, por preencher esse vazio? Eis aí mais uma das grandes matrizes dos equívocos que se multiplicam e vão se associando ao que na visita dos Maruba ao MASP parecia ser apenas uma aproximação singela entre distintos conjuntos de pressupostos. Né? Expostos como objetos de arte em sisudas paredes brancas, as obras de desenhistas Runicuim, somadas a de outros artistas indígenas desenhistas, como os Yanomami e os Marubo, né? Conviveram com clássicos de Tarsila do Amaral e contemporâneos como Adriana Varejão, em uma exposição chamada Histórias Mestiças, de 2015, curada pelo Adriano Pedrosa e pela Lília Schwartz. Né? Aos poucos, essas obras dos Runicuim também passaram a ser comercializadas e cobiçadas por coleções institucionais de grande porte, como as do próprio MASP. Né? Assim figurando como itens valorizados de uma alta cultura artística contemporânea que se quer supostamente plural e inclusiva. Outro projeto recente, o Nanchovo Rio, Livre Escola Viva do Povo Runicuim do Rio Jordão, que aconteceu no Instituto Itaú Cultural, salvo engano, no ano passado, ou talvez no começo desse ano, tinha uma intenção absolutamente distinta e diametralmente oposta, na verdade, a essa do MASP, né? A essa desculpa, das Histórias Mestiças, que né, teve no Ataque Cultural. Na ocasião, os desenhos Runicuim, os mesmos desenhos, né, estavam em um outro ambiente, um ambiente todo forrado por ambientações espaciais e sonoras, né, uma espécie de parque temático cultural que remetia o público a uma espécie de experiência pseudo-sinestésica da floresta. Né. Vários letreiros e materiais de apoio eram todos elaborados com uma tipografia característica do universo infanto-juvenil, né, indicando talvez que os índios têm uma forma de relação ainda imatura ou simplesmente divertida com a escrita. Né? Esse instrumento que, como bem dizia o Lévi-Strauss, nos Tristes Trópicos, tanto serve para instaurar classes e hierarquias de poder. Eu poderia ainda mencionar vários outros exemplos recentes, mas vamos ficar por hora só com esses. Né? E só com os Runicuim, que tem ainda, né, talvez valha a pena mencionar só um outro caso, né, rodado o mundo na companhia do destacado artista contemporâneo Ernesto Neto, autor de instalações elaboradas a partir do universo da ayahuasca. Essas instalações já apareciam aqui na Histórias Mestiças. Então, aqui a gente vê os desenhos do Yanomami, né, acima da Cláudia Dujar, da série Marcados Para, e aqui a instalação do Ernesto Neto. Aqui nessa faixa do centro da figura são grafismos Runicuim. As antropólogas Ilana Goldstein e Beatriz Labate, Ilana aqui presente, né, levantaram as seguintes e pertinentes questões sobre as obras de Neto. Eu vou citar um trecho do artigo da Ilana e da Beatriz. Quem deve levar os créditos pela obra de arte? O artista já reconhecido pelas instâncias artísticas de legitimação, que normalmente é o convidado dos curadores e o responsável por conseguir espaço em museus e galerias? Né? Apenas os indígenas, com os quais o artista compartilhou experiências diretamente? Toda a etnia a qual pertencem esses indivíduos, já que se trata de conhecimentos e formas expressivas coletivos? Quem deve falar sobre o trabalho realizado em parceria? Quais os riscos de se divulgarem, por meio de uma exposição, informações normalmente restritas aos grupos indígenas em questão? De fato, né, os dilemas, fim da citação, né, de fato, os dilemas levantados pelas autoras pertencem justamente àquelas tensões derivadas do encontro entre os dois regimes estéticos sobre os quais falavam Rancière e Lévi-Strauss, né, que tem na individualização da obra frente ao seu público e seu enraizamento institucional um dos seus maiores pontos de contraste. Ora, é de se esperar que entre tais passagens aconteça toda uma profunda transformação da função autor, no sentido que Foucault dava à expressão, né?
e que essa função seja mais diversa e complexa do que imaginam as nossas dicotomias limitadas, né? Aí a gente encontra uma outra volta do mesmo nó, né? Afinal, como bem mostrou Manuela Carneiro da Cunha em um estudo que se chama Cultura com Aspas, os conhecimentos e formas expressivas ameríndias e outras tantas, né, não são simplesmente genericamente coletivos, né, como se não houvesse todo um amplo conjunto de invenções locais acerca de relações de direito e de propriedade que não se encaixam na restrita dualidade imposta pela metrópole aos povos indígenas, né? A suposta coletividade tribal, ou mesmo domínio público, que serviria, aliás, de pretexto para piratarias culturais das mais diversas, né? E, por outro lado, a criação individual. Os dilemas relacionados à reconfiguração autoral institucional, entretanto, não podem ser compreendidos se forem desvinculados de uma discussão mais aprofundada sobre os pressupostos ontológicos envolvidos nessas operações, né? Nem sobre as expectativas que têm mobilizado a circulação das artes ditas tradicionais no contexto das artes contemporâneas, né? Ou seja, ele ganha mais densidade, mais complexidade quando associado, né, a essa reflexão sobre os pressupostos de base, né? Afinal, tais pressupostos são os primeiros justamente a se obscurecerem, a serem distorcidos ou simplesmente negados pelas dinâmicas do processo colonial, muito embora não estejam exatamente fadados ao desaparecimento, né? Mesmo as mais recentes reativações do animismo, né, para usar uma expressão famosa, cunhada por Isabelle Stangers, né, que está na moda, né, cada vez mais influente em uma arte contemporânea voltada para o apelo às formas não ocidentais de existência e suas alternativas ao chamado antropoceno e capitaloceno, né. Mesmo essas reivindicações, reclaiming animism, né, não escapariam à necessidade de atenção para as equivocidades tradutórias, sob o risco de incorrerem em uma espécie de neoprimitivismo ou de um sequestro metafísico do outro, ao invés de ampliar o necessário campo de debate e de renegociação do real que está em jogo, né. Para que essa ampliação se torne viável, parece necessário não apenas dar efetivamente espaço de enunciação para os não modernos, sejam eles ameríndios ou não, né, mas também construir um espaço de conhecimento que seja efetivamente tradutório. E que consistiria esse espaço? Ele se resumiria a garantir o espaço de fala ao subalterno, né, para usar a expressão clássica da Gayatri Spivak, né? Se resumiria, portanto, a reconhecer a sua subjetividade, a sua agência, né, ou implicaria também estender tal espaço para a escuta, sobretudo, né, e o aprendizado acerca do que efetivamente o subalterno diz, ou o que ele mostra, ou o que ele faz com suas imagens, né. Qual é, enfim, o estilo de investigação, né, que é uma expressão de um filósofo, Geoffrey Lloyd, style of inquiry, né? Qual é o estilo de investigação, de pensamento, qual é o seu assunto, qual é a estratégia expressiva envolvida, né, em casos como esses que eu mencionei aqui, né? Ora, aquilo que a gente convenciona chamar de xamanismo ou de mitologia, né, não se refere a um conjunto de práticas rituais de conhecimentos tradicionais imóveis, como se fossem itens de cultura colecionáveis, mas sim a critérios de produção de um pensamento especulativo que envolve também a sua própria perspectiva crítica. Essa forma de pensamento e de crítica, entretanto, não se desenvolve da mesma maneira neste ou naquele contexto social e político, né. Ela muda radicalmente quando se considera um senhor ou uma senhora monolíngues, que são mestres da palavra ou de desenhos que vivem em suas aldeias e pouco saem para as cidades, né? Ou quando se considera o papel de lideranças indígenas articuladas com os cenários nacionais e internacionais, né, fluentes nas línguas imperiais, o português e o inglês, né, e eventualmente capazes de circular por suas instituições, né. Seus regimes de discurso, entretanto, demandam por parte dos não indígenas, da nossa parte, né, um ouvido treinado, uma disposição para o aprendizado que não deveria ser distinta daquela que se dedica a tantas outras referências da cultura ocidentalizada, né. De outro modo, como realizar as torções tradutórias e as desestabilizações do real que esse confronto produz, para além das performances de cultura e das distorções das criações alheias de sentido pelo sistema da arte? Uma vez, ao entrevistar para a 32ª Bienal de São Paulo o ativista e intelectual Ailton Krenak, né, provavelmente o mais contundente e habilidoso dos intelectuais indígenas no trato com o mundo dos brancos, eu fiz para ele uma pergunta estratégica,
Por que os Krenak pintam seus corpos? Né? Meu objetivo era replicar com essa pergunta, no contexto atual, uma pergunta clássica feita aos índios pelos brancos, e bastante etnocêntrica, né? Frequentemente de maneira ou preconceituosa ou ingênua, né? Como, por exemplo, uma passagem clássica dos Tristes Trópicos, no qual Levi-Strauss relata uma pergunta similar feita por um padre a uma índia cadivel. Né? Por que vocês ficam perdendo seus tempos aí pintando seus corpos e não trabalham? Né? Eu vou reproduzir, então, é evidente que a minha pergunta não tinha essa conotação. Né? Eu vou reproduzir, então, a resposta do Ailton Krenak e os comentários que eu fiz a essa resposta. Né? Certa vez, diz o Krenak, alguns visitantes estavam fotografando os encontros que a gente fazia lá na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Era o Taruandec, festival de danças tradicionais. Os parentes tinham um biombo, um cercado onde iam para se despir dessa casca, dessa roupa, e se pintar com urucum, com genipapo, com terra, com pigmentos. E os parentes Machacali se apropriavam de todas aquelas outras coisas, inclusive dos sacos plásticos, de tudo, e faziam máscaras, faziam arranjos e botavam na cabeça, na cintura, no braço. Aí chegou alguém e me perguntou, por que vocês têm essa coisa de pintar, de fazer essas coisas? E eu comentei com essa pessoa, olha, nós somos caçadores de beleza. A gente caça beleza no mundo, na paisagem, em tudo quanto é lugar. E quando nós pintamos o nosso corpo, estamos trazendo para essa base, para esse suporte que é o nosso corpo, os espectros da criação. Isso que vocês chamam de espíritos, de potência que tem na natureza, nós estamos imprimindo esses espectros da natureza nesse suporte que é o nosso corpo. Nós queremos ser reconhecidos por eles. Estamos imitando a beleza deles. Nós somos espelhos da criação. Aí eu pergunto. Então, é algo contrário à lógica da beleza que emana do indivíduo. A beleza não emana do indivíduo. É ele que, de alguma maneira, vai ao encontro da beleza. O Ailton replica. Né? Ele caça, captura a beleza. É um caçador mesmo. Ele vai caçar a pintura da jaguatirica, da borboleta, do besourinho. Ele vai caçar a pintura desses seres. E eu replico, para produzir um vínculo. E ele diz, sim, imprimir no corpo, e a partir daquela impressão, da adoção daquela imagem que está no seu corpo, você passa a ter trânsito com todos eles. Você pode andar no meio deles, cantar junto com eles, dançar com eles, chamar para vir dançar junto com você, porque eles vão se reconhecer. Você é espelho. Eles estão te vendo. Ah, então eu posso chamar o macaco para vir dançar comigo? A família dele toda? Eu posso chamar. Quem eu quero chamar da família dos peixes para vir dançar comigo? Ah, então você pode chamar a família deles todas, porque estão olhando e vendo a pintura da família deles em você. Eu pergunto, como é o mundo no qual os corpos não são paramentados? Existe a possibilidade de um mundo no qual as pessoas não se pintam? Resposta, é o mundo dos mortos. Os mortos não se pintam. Os espíritos dos mortos não são pintados, eles não têm pintura. Fim do relato. Seria possível tecer aqui um longo comentário sobre a relação dessas belas considerações do Ailton Krenak com outros tantos estudos etnológicos, né, mais enfadonhos, né, da etnologia das terras baixas da América do Sul, né, nas quais a gente poderia encontrar justamente, né, diversos vínculos dessas especulações do Ailton Krenak, né, com o problema desse reconhecimento por outrem, né, por essa miríade de agentes extra-humanos que costumamos traduzir por espíritos, e ver que, de fato, o que Ailton diz tem um grande lastro. Né? Esse comentário, né, poderia ser bastante importante, né, isso que talvez eu faça num outro momento, né, cotejar, né, essas considerações do Ailton Krenak com diversos outros estudos, né. Esse cotejamento seria muito importante para que o não indígena desavisado, né, não normalizasse expressões tais como natureza e criação, ou mesmo beleza, suporte e imitação, entre outras que ele usa nessa entrevista. Né. Ora, elas são usadas aí por Krenak de maneira estratégica, certo? Nessa sua explicação, que é também um esforço de reflexão tradutória operada no interior da língua do colonizador. É importante saber escutar quem está na posição de subalternidade na sua constituição de discurso. Né?
O risco de banalizar os modos de existência ameríndios e seus regimes estéticos pela figura dos guardiões da natureza, né, neo-xamânica, New Age, etc., né, é real e deveria ser evitado justamente para que a gente possa compreender a originalidade da forma de pensamento postulada aí, né. Trata-se, na verdade, muito mais de uma relação de acoplagem, né, de devir outro, da produção de um agenciamento complexo com um campo envolvente extra-humano, e não com a natureza, né. Os modernos é que resolveram chamar algo de natureza, por assim dizer. Essa dimensão externa posta diante do sujeito, que deve então ser objeto de produção de sentido através das cisões derivadas do problema da representação, né. Ora, aí é toda uma outra lógica, é toda uma outra direção, né, envolvida no comentário de Ailton Krenak, né. O corpo paramentado não representa nada que esteja lá fora, não quer se reconectar com uma essência perdida. Ele não vem socorrer as nossas ideologias extenuadas, como diz o Lévi-Strauss numa outra famosa frase, né. O corpo paramentado, na verdade, ativa um campo de parentesco. Ele quer ser reconhecido por outrem, por essa miríade personificada com a qual os corpos ameríndios desde sempre mantêm relações. Se bem sucedido, tal corpo poderia compor uma sequência com outros tantos corpos, como quem se engaja numa dança. É esse vínculo fundamental que dá sentido à produção e à reflexão sobre o estatuto da imagem nas sociedades ameríndias, por exemplo. Como, entretanto, ele termina por se relacionar com o regime cosmopolítico da imagem e dos objetos, pertencentes a um mundo que não apenas nega do ponto de vista crítico, como também elimina do ponto de vista econômico a possibilidade desses vínculos. Com muita frequência, seus exemplares, né, corpos fotografados, desenhos enquadrados, objetos expostos em vitrines, etc., terminam por se transformar em espécies de alegorias da cultura, né, capazes de ativar discursos mais ou menos defensores dos outros, mas não de estender para o espaço expositivo a sua intenção, a sua operação no mundo. Seria, entretanto, este um efeito desejável de projetos curatoriais de reflexões críticas? Não necessariamente. Trata-se antes de oferecer uma questão para o pensamento, é isso que eu pretendo fazer aqui, né? De fazer com que nós, os modernos, sejamos capazes de reconhecer que o nosso respeito pela singularidade estética e reflexiva não é simétrico, né? Que não dedicamos os mesmos esforços e o mesmo rigor quando se trata de um outro campo de produção de sentido envolvido em um outro conjunto de pressupostos, né? E que somos nós também, por conta disso, os corresponsáveis por manter tal saber em sua posição de subalternidade. Afinal, seriam então as artes indígenas prisioneiras da presença mágica, do contexto sociológico, do fechamento semiológico, elementos responsáveis pela limitação das questões que ela projeta para o pensamento? Quando vistas dessa forma, não passariam então de uma mera imagem deturpada do nosso espelho? De toda forma, quem é que ainda se reconhece nessa narrativa? É isso. Obrigado. Obrigado. Oi. Obrigado, professor. Alguma questão? Bom, muito obrigada pela palestra, Pedro. Tem um monte de inquietações, de curiosidades que surgiram ouvindo você falar. Uma primeira, a mais vaga de todas as minhas perguntas, é se você tem pensado sobre uma certa tendência à figuração que eu percebo observando os trabalhos de colegas etnólogos como você, Aristóteles Barcelos Neto, quando a gente vê os desenhos que têm sido produzidos pelos seus interlocutores de pesquisa, eles tendem ao que a gente, os modernos, chamam de figuração. E eu acho uma coincidência. Então, a gente vê isso com os desenhos Yanomami, os Marubo, os Waujá, os Runiquim, também agora.
E eu queria te perguntar se você acha que é uma coisa comum nesta tentativa de transformar a narrativa oral em uma narrativa visual a pedido dos brancos, se esse seria um esforço que é comum a diferentes povos ameríndios, quer dizer, por que a gente observa essa recorrência de figuração? Até pouco tempo atrás pareceria pouco provável. A gente pensaria mais em grafismos indígenas. Então, o primeiro ponto é esse. É uma curiosidade dispersa de uma pessoa leiga. Queria pedir para você falar um pouquinho. Outra questão é terminológica. Como a gente está aqui com vários estudantes do programa de pós-graduação de História da Arte, essa expressão artes ameríndias é uma expressão que a professora Marta, que dá comigo a disciplina, por exemplo, evita. Ela fala de formas expressivas ameríndias, e acho que ela deve ter até aprendido com você. Não sei, eu sei que ela começou a dar a disciplina quando você também dava, e ela sempre insiste nessa questão de evitar falar de artes ameríndias, porque a gente estaria limitando, aprisionando a uma visão específica ocidental, que não dá conta desses fenômenos todos ligados à imagem e à relação com a alteridade que você apresentou hoje. No entanto, por uma questão pragmática, a gente acaba usando, mesmo estando cientes desse risco, eu acabo usando, né? A disciplina chama Artes Ameríndias, e eu vi que no título da sua fala você também usou. Então, eu queria te perguntar se você usa tranquilamente essa expressão, e acho que a questão é pertinente justamente quando os antropólogos estão sendo agora chamados para falar nos eventos de estética, de curadoria, em Bienal. Acho que vale a pena a gente pensar se a gente usa tranquilamente essa expressão ou se a gente usa sempre com certo receio. Como que você lida com isso? Eu queria fazer um paralelo. A experiência que eu tive trabalhando com os artistas aborígenes australianos, e aí, quem não viu, tem algumas reproduções aqui à nossa esquerda de um dos movimentos artísticos que surgiu entre indígenas australianos, que é um tipo de pintura sobre entrecasca de árvore, feito com pigmentos naturais. Se vocês observarem, todos eles, ainda que pareçam abstratos, são narrativas de fragmentos do que a gente chama de mito. Então, sempre ali são vestígios do que os ancestrais fizeram nos tempos primeiros. E os próprios indígenas que fazem essas pinturas só valorizam as pinturas que têm história. Então, nisso, eu fiz uma certa conexão quando você contou a situação do MASP, tanto que os aborígenes australianos têm um tipo de pintura que eu acho engraçado, que eles chamam de nothing painting, que é a pintura do nada. Essa pintura do nada é aquela que é feita quando está precisando de dinheiro. Aí você faz muito rapidinho e cobra pouquinho, que é o dinheiro para o ônibus para ir até a capital, é o dinheiro para uma festa que está precisando urgente, sem toda uma narrativa e a calma na hora de fazer aquilo, porque tem um modo certo de fazer, que você canta, né? Cada linha tem uma canção, que chama de songline, mas quando você produz sem a história, sem a narrativa, visualmente é idêntico. Os nossos olhos não são capazes de diferenciar, mas eles ridicularizam. Isso aqui é uma pintura do nada, porque falta a história. Então, é só uma curiosidade, que eu vi um paralelo, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, quando você, no fundo, você não desenvolve até o fim, mas você faz essa provocação, até que ponto a gente vai ter uma relação com objetos e com imagens ameríndias como arte, se uma pré-condição seria a recepção do público. O público deveria ser capaz de ter uma relação individualizada com aquela peça,
para a gente chamar de arte no seu sentido moderno. E, no caso desses desenhos, dessas imagens, dessas narrativas, talvez isso não vá nunca acontecer com um público branco, ocidental, urbano. Não vai ter como ter esta relação efetiva, essa conexão. Mas eu fiquei pensando, isso não vale também para outras épocas da história da arte? Você acha que aqui a alteridade, no caso das artes indígenas, é mais radical? Ou será que, no fundo, quando a gente pensa sobre arte medieval, ou ícones bizantinos, ou hieróglifos egípcios, que estão nos museus de arte também, no fundo, não há essa mesma questão? Até que ponto o público consegue ter uma recepção, uma conexão com aquilo que está lá? E última coisa, eu prometo, se não der para falar de todas, claro, você escolha, né? Eu só estou querendo dividir aqui todas as inquietações que vieram ao longo da fala. Do seu ponto de vista, os riscos que existem dessa lenta, tímida, mas efetiva inserção das artes ameríndias no sistema das artes, que a gente começa a perceber aqui no Brasil, né? Porque, no caso australiano, isso aconteceu com muita força. Então, uma série de políticas públicas, prêmios, bolsas, uma bienal específica, os museus de arte são todos obrigados a colecionar arte indígena. Aqui no Brasil é o contrário, a gente fala de artesanato indígena, as pessoas reclamam de pagar R$50 por um cesto, e poucos museus, poucos colecionadores, até agora, viam algum interesse artístico nessas peças. Então, eu acho que é uma coisa nova, tanto essa parceria dos Rune Queen com Ernesto Neto, como essas exposições que você citou, histórias mestiças, e acho que MASP, em breve, imagino que tem alguma coisa, que estão se abrindo agora. E tem alguns artistas que estão emergindo e que dizem que são artistas indígenas aqui, como, por exemplo, o Arissana Pataxó, que é da Bahia, o Jaider Esbel, que é de Rondônia, né? De Roraima, o Denilson Baniwa, que é do Rio Negro, mas que está morando no Rio de Janeiro. Então, a gente começa a acompanhar alguns primeiros artistas indígenas que se dizem artistas indígenas, que tentam vender, que tentam expor e tal. Então, como você vê esse fenômeno? Eu te pergunto porque eu acho que alguns etnólogos brasileiros têm receio disso. Por exemplo, a Dominique Galois, bastante respeitada na antropologia brasileira, ela já se mostrou bastante contrariada ouvindo as minhas falas sobre o caso australiano. Eu acho que é um certo medo de que isso seja ruim para os índios, de que isso só seja bom para quem vende a arte, ou que seja bom para os curadores brancos, mas não faça sentido. Ou que essa tradução seja impossível, não vai nunca haver a possibilidade de conexão, vai sempre ser um equívoco. Então, eu queria te perguntar, o que você acha? Você acha que é possível? Você apoiaria um artista indígena que queira fazer essa trajetória? Você ajudaria um curador que queira fazer uma exposição? Ou você também, sendo etnólogo, tem este receio que eu sinto outros colegas expressando, quando a gente toca nessa questão? Então, desculpa por ter falado tanto, você fique à vontade. Imagina, Ilana, obrigadíssimo pela troca. A ideia é essa mesma, né? Então, vou começar pelo fim. Vamos ver o que eu consigo. Especificamente esse último comentário, talvez seja o mais difícil, né? Primeiro, a relação com o público, né? De fato, né? Depende do que a gente está falando, né? Vamos considerar então o caso dos desenhos Rune Queen como um exemplo, né? Os desenhos Maruba, aquele que eu mostrei antes, também integraram a exposição Histórias Mestiças, né? E eu mesmo fiz uma outra exposição em Lisboa no ano passado, dentro de um evento de cultura grande, só com esses desenhos, né? Então,
por um lado, sim, eles têm a mesma relação de autoridade, né, que uma forma expressiva, né, medieval, digamos assim, teria, né, ou enfim, antiga, né, sei lá, um painel parta-sassânida, enfim, tantos outros elementos da história antiga, né, do mundo indo-europeu ou semita, né. Mas o fato é que no nosso mundo, o nível de desconhecimento ou a falta de vontade, digamos assim, do espectador, tanto leigo quanto especializado, é muito maior, né? Então, primeiro, a gente tem uma falta de vontade sistemática maior, né? Por se tratar de desenhos de índio, você não vai atrás de um catálogo no qual você acharia todas as informações sobre uma pintura funerária egípcia, certo? Você dá de barato que não precisa, né? Ao passo que, quando se trata de um ícone religioso medieval, você certamente imagina que aquilo tem outras implicações, e se você quiser sair do nível da mera contemplação leiga, você vai lá pesquisar e vai encontrar informação, e que é o que as pessoas, os estudantes de História da Arte, por exemplo, devem fazer, né? Só que, nesse outro caso, não necessariamente fazem, né? Porque imaginam que não seja necessário, né? Ou que a imagem não demande isso, né? Então, acho que essa é a primeira questão, a segunda diferença, né? Ou seja, de jure, sim, né? São os dois horizontes da antiguidade ou da Idade Média trariam, né, complicações e alteridades epistemológicas e ontológicas equivalentes às das formas expressivas ameríndias, né? Mas, de fato, não é isso que acontece, né? E ainda mais porque, digamos assim, os gregos antigos estão muito bem, os egípcios também, não os contemporâneos, né, os antigos, né, e os povos ameríndios não estão nada bem e nunca estiveram bem, né. Não só eles ainda existem, estão aqui, né, como eles nunca sequer foram compreendidos, né, nunca se deu a eles o direito de serem compreendidos como eruditos que são, né. Isso tem consequências políticas desastrosas, catastróficas, que é o que a gente está vivendo hoje, né. É o que eu tentei mostrar um pouco no final dessa fala, né? Enquanto os intelectuais ocidentais, eles próprios, não entenderem que eles precisam se realinhar, né? Eles vão ser coparticipantes dessa produção de uma subalternidade que se dá nos mais diversos níveis, né? Então, eu acho que a alteridade, do ponto de vista metodológico, epistemológico, etc., pode ser considerada como razoavelmente similar, muito embora eu acho que tudo aquilo que pertence ao horizonte indo-europeu e semítico é muito mais acessível para a gente do que o que pertence aos horizontes asiáticos e ameríndios, né? Aí a gente efetivamente tem uma alteridade radical muito maior, é muito mais difícil de entender, né? Mas ainda que metodologicamente a gente tenha, né, digamos assim, pelo menos no primeiro nível de contato com obras como essas, uma dificuldade similar, né? No que se refere a uma política do conhecimento, né, e da estética, por assim dizer, as diferenças são muito maiores, né? De fato, a questão das artes ameríndias, eu concordo com você, eu uso às vezes num sentido um pouco, né, genérico, para depois tentar justamente problematizar. Formas expressivas ameríndias é uma solução intermediária, nenhuma solução é totalmente satisfatória, né, porque você poderia dizer, então você está negando a possibilidade de que isso seja arte, né? Isso é uma postura reacionária, ou isso aquilo que se escuta com frequência, né? O que eu acho interessante é saber, de alguma maneira, controlar e saber que todo conceito é potencialmente perigoso, né? Que a gente está falando de diversas coisas, né? Os desenhos da Rita, né, feitos na cama, não são, evidentemente, arte tal como nós a entendemos, né? O que não quer dizer que eles não possam ter uma vontade de arte, por assim dizer, né? Como dizia o Alois Riegel, né? Ou seja, que eles não partam de alguma forma de produção, né, dada por um estilo, pelo controle de um estilo, de uma técnica, pela impressão de alguma forma de sentido, se a gente pudesse talvez considerar isso de uma maneira muito basilar e geral como arte, né? Mas jamais isso vai também ser compreendido como arte naquilo que se refere ao seu público, ao seu enquadramento institucional, etc., etc., né? Então, acho que a grande questão é pluralizar as definições, e mais do que isso, fazer com que eles próprios tragam as suas definições, né, em vez da gente ficar tentando encaixá-los nas nossas, né. A questão da figuração é curiosa, eu não tenho nenhuma resposta definitiva sobre isso, né. Digamos que as sociedades das terras baixas aqui, né, sempre foram caracterizadas como sociedades nas quais a figuração não tinha uma importância central, né.
por contraposição à figuração durável, monumental, né, das sociedades das terras altas, que na verdade foi tudo destruído, dissolvido, né, grande parte pelos espanhóis, né, as imagens de ouro dos incas, né, por exemplo, e na América Central, onde isso é notável, né. Então, aqui a gente sempre teve esse pressuposto de que não existia figuração, né. No entanto, quando esses contextos surgem, são sempre contextos de interação com os brancos, né, que estimulam a produção de desenhos e coisas do gênero, a figuração começa a eclodir de maneira abundante, né. Eu acho que isso tem duas razões. Primeiro, porque já existia uma tecnologia prévia para a produção de panoramas narrativos ou figurativos, porque assim que se compõe uma narrativa na cabeça, né, uma memória verbal, né, eu discuto isso em outros trabalhos. Então, na hora que isso vai para o papel, é como se, né, o método já tivesse dado, né, as pessoas começam a desenhar repertórios bastante rigorosos e tal. Em segundo lugar, talvez porque isso tenha encaixado bem com uma certa expectativa, né, das instituições, enfim, dos museus, que passam a achar interessante esse tipo de produção. E como no caso específico dos Kaxinawás, né, dos Runicuim, eles começam a perceber que se produzir assim circula bem, mais do que grafismo, que todo mundo faz, né. Então, começa a surgir uma série de produções nesse sentido, que em alguns casos tem a ver com o contexto, né, de arte. Aí eu já diria, né, sei lá, que no caso desses desenhos dos Runicuim, trata-se efetivamente de arte, porque isso é assinado, né, tem uma intenção autoral, isso é feito para produzir, para circular num contexto institucional com essa intenção. Os próprios desenhistas se chamam de artistas indígenas e assim por diante. No caso dos Marubo, não necessariamente. Poderia chamar isso de arte, mas seria uma imposição unilateral minha, né? Então, o que eu quero dizer é que, seja lá como for, ou seja, nesse contexto de coisas que circulam pelos mais diversos lugares, pelos mais diversos países, né, eles começam a perceber que esse tipo de produção figurativa suscita relação, suscita interesse de alguém, né? Então, isso vai sendo estimulado. Talvez seja uma pista, né? Mas o fato que ela revela é que, na verdade, esse dispositivo de imaginação figurativa sempre existiu, ele só estava latente, por assim dizer, né? E ao começar a efetivamente se expressar, ele gera uma série de questões adicionais que a gente ainda está tentando entender quais são, né? E é muito interessante essa conexão com as pinturas australianas, né? As que têm história e as outras que são nothing painting, né? Eu achei genial isso. Porque, de fato, né, grande parte dessas pinturas tem história, né? E aí isso gera todo aquele círculo vicioso da argumentação do Rancière, do Lévi-Strauss, com a qual comecei essa fala, e que é o que eu estou tentando, de alguma maneira, encontrar uma brecha, né? Se tem história, então é porque se refere a um campo semântico fechado, que são os significados da tribo, parararará. Então, aquilo não sairia para fora, não produziria fruição estética e assim por diante, né? Então, não seria arte propriamente dita, né? Seria arte tradicional, artesanato, ou a categoria que você quiser dar, né? E demandaria do público uma relação específica, né? Enfim, a gente vai voltando para as mesmas questões, né? Com relação ao fenômeno dos artistas indígenas contemporâneos, acho que não cabe a mim, né, estar de acordo ou a favor ou contra, gostar ou deixar de gostar, né? Não acho que essa é a posição da análise antropológica, né? Antropologia não é crítica de arte, né? Que também não é só simplesmente um juízo de gosto, né? Crítica de arte é bem mais do que isso, né? Mas, de toda forma, o problema da antropologia não é exatamente tentar fazer uma análise do objeto estético, né? Dizer se esse objeto estético é ou não bem sucedido, quais são as complexidades internas desse objeto, mas tentar entender quais são as dinâmicas relacionais ou sociais envolvidas na produção desses determinados, né, objetos estéticos, por assim dizer, e os impactos e os efeitos que eles produzem. Eu acho que, para mim, está um pouco cedo para avaliar. Eu não conheço tão profundamente essa discussão, né? Mas eu diria que a cultura é sempre um processo de invenção e de transformação, né, constante. Portanto, seria purista imaginar, né, que artistas como esses trariam produziriam algum efeito deletério sobre as sociedades, porque, enfim, estariam se desvirtuando com relação à arte tradicional, coisas do gênero. Eu acho que toda forma de inovação produz problemas, esses problemas são questões para o pensamento, né?
Você diria se eu estimularia, é evidente que sim, né? Ajudaria a fazer com que essas pessoas pensassem sobre o que estão acontecendo, né, na medida das minhas próprias limitações. Que, aliás, eu até já participei de um encontro grande com artistas indígenas há um tempo atrás no Goethe, que era justamente feito para pensar essas coisas. Alguns desses que você mencionou estavam lá, né? Então, acho que é um contexto novo e, mais do que isso, é uma ilusão achar que esses próprios artistas não sejam totalmente conscientes de tudo que a gente está falando aqui, né? Incapazes por conta própria de lidar com esses problemas, eles são, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi tudo que você colocou, mas a grande questão, de fato, é essa do público, eu acho, né? Como o público se relaciona com isso? O que se produz a partir disso? Quais são os equívocos, né, e os efeitos políticos que isso gera, né? Professor, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a excelente palestra do senhor e expressar a minha profunda ignorância sobre essa vertente, esse veio que o senhor trouxe aqui. É outra a minha área de estudo e de reflexão. Todavia, durante todo o tempo que o senhor falava, eu pensei principalmente na questão relacionada ao extermínio, né, na crueldade humana, e tal. Assim, o tempo todo eu pensei na obra do Kreuzberg, do Franz Kreuzberg, enquanto um contraponto contemporâneo próximo, né, à dor, à violência e ao recolhimento também da sociedade, né? Por acaso, alguma questão nesse sentido pode ser trazida aí pelo senhor? Olha, eu acho difícil fazer uma relação mais direta do Kreuzberg com esse universo do que eu estava falando aqui, né? Exceto pelo fato, né, de, como você bem disse, que ambos os contextos derivam do extermínio, né? Isso é palpável, eu acho que foi isso que eu tentei de alguma maneira mostrar, né? Não dá para pensar esse tipo de produção artística né, ou essa forma expressiva, se a gente quiser usar a expressão mais neutra, né, sem levar em consideração o problema do genocídio, né? Porque ele impacta não só a produção, como a interpretação, a compreensão, a circulação, né, questões envolvidas na compreensão das tais das artes ameríndias e outras, né? Eu acho que a ideia é um pouco essa, né? Tentar imaginar que a gente está sempre em defasagem com relação a esse tipo de produção, né? Que não se trata de produções novas, né? Mas de manifestações estéticas que, na verdade, obedecem a critérios de pensamento que são milenares, né? E que a nossa dificuldade ou incapacidade de compreender esse fundo, né, milenar, digamos assim, deriva justamente do problema do extermínio. Ou seja, são várias as camadas de existência que são exterminadas ao longo de um processo de genocídio, né? E acho que o Brasil está extremamente atrasado no que se refere a isso, né? Se a gente pudesse ampliar um pouquinho mais, né? É claro, né? Em outros países, como no México, por exemplo, né, ou na Austrália, como citou a Ilana, né? Às vezes o fato de as coisas já estarem mais avançadas também implica em outros dilemas políticos, são os dilemas da patrimonialização, do discurso do Estado, do nacionalismo, etc., que enviesam também, né, os sentidos tradicionais, digamos assim, de conhecimento, né. Mas aqui no nosso caso, o extermínio social, ontológico, estético, né, dessas sociedades também corresponde ao extermínio da própria terra, né. E são eles né, não só os povos autóctones, mas talvez aqueles que saibam, nesse momento específico, ensinar, né, alguma solução, né? Já que a gente está cada vez mais comprometendo as possibilidades de existência, as nossas possibilidades de existência e as deles também, né? Acho que nesse sentido o Kreuzberg também se aproxima, né, do tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui. Foi isso que ele tentou oferecer, né? Explorar justamente isso, né? Ou seja, o problema da extinção e do extermínio como um problema que não é só natural, né? Que é
natural, né, que envolve essas duas dinâmicas, né. Acho que eu iria por aí. Alguém mais? Então, vou aproveitar para fazer uma pergunta. Sem cair no chão, com uma cadeira quebrada. Alguns pontos que foram trazidos aqui, que eu gostaria de puxar, a partir desse incômodo que a gente nunca sabe como lidar, se chama de arte, se chama, enfim, forma expressiva. E como a professora mencionou, a antropologia sendo convocada agora para debates na estética, na filosofia, e geralmente a filosofia é a última província onde chegam os debates, é sempre retardatária, quando depois da mídia ter sido discutida em todas as áreas, a filosofia volta para, enfim, né, antes tarde, porque nunca está voltando também, não só a filosofia ao centro da antropologia, mas a antropologia ao centro da filosofia também. Claro, com outros vieses, enfim, né, com toda a etnologia. Mas o que eu fico me perguntando, e principalmente o seu trabalho com tradução e tal, como traduzir esses termos, que eu lembro da palestra do Krenak lá no MASP, e ele falou que essa coisa de epistemologia, ontologia, arte, isso é coisa de branco, né? A gente não tem esses termos. Então, qual face da tradução, assim, pensando até num otimismo, na possibilidade da tradução, ao contrário você mencionou de uma impossibilidade, a gente fala assim, não, isso não tem como traduzir uma cultura por outra, uma visão de mundo, etc. Mas qual face da tradução se privilegia, no sentido de que existe uma tradução que privilegia a semântica ou a forma, como a gente tem na nossa tradição, várias traduções da Odisseia, por exemplo, uma priorizando um sentido da tradução. Que sentido de tradução você privilegiaria no sentido de se aproximar de uma face do pensamento ameríndio, considerando-os como filósofos também, por mais que eles digam que ontologia é um termo nosso, e o que nós temos são os nossos termos. Então, como trazer o mais próximo possível uma forma de pensamento em que a nossa só atravessa ou só toca em um ponto. Então, compreendendo que é possível uma tradução que faça tocar qual ponto se cruza entre esses mundos. Então, são vários sentidos, né, e contextos envolvidos na noção de tradução, né. Num sentido mais amplo, eu acho que toda forma de conhecimento é tradutória. Então, é impossível imaginar a produção de conhecimento sem imaginar a tradução, porque tradução, no fundo, é variação, né? Produção de relações de diferença e de variação, né? E é isso que se faz, por exemplo, na história da filosofia, certo? A história da filosofia é a história da variação de alguns problemas conceituais básicos, como, por exemplo, a divisão entre sujeito e objeto, sensível e inteligível, né? E assim por diante, mente e mundo. Todos os filósofos modernos tratam desse mesmo problema e variam nesse problema, né, nos seus distintos sistemas filosóficos. Então, acho que esse é um mecanismo de base fundamental, né, que, na verdade, é o problema do comentário, da especulação, né? Comentar, especular, pensar, né? E essa foi uma das grandes contribuições que a antropologia do Lévi-Strauss trouxe para a história do pensamento, não para a antropologia, para o pensamento, né? Ou seja, as pessoas primeiro pensam, depois elas existem, ou elas só existem na medida em que elas produzem sentido, em que elas pensam, né? Se as pessoas produzem sentido, é evidente que elas produzem sentido para se comunicarem, para trocarem formas de sentido entre si, né? E essa troca de formas de sentido é eminentemente tradutória e depende da diferença dos arcabouços pelos quais os sentidos se produzem. Em nenhum momento esses arcabouços são, né, incomunicáveis, pelo contrário, né? Então, o problema
né, da incomensurabilidade, na verdade, não serve para a produção de uma divisão drástica entre formas distintas de produção de sentido. Ao contrário, ele é a dinâmica para isso, né? A grande questão é que a gente vive num mundo que é um mundo imperial. E a lógica do império serve para produzir consenso e para eliminar a variação e a tradução, né? Ela impõe consenso. E essa imposição de consenso se dá nos mais diversos níveis, desde o nível técnico-econômico até no nível das produções das narrativas fundamentais, né, da cultura ocidental, como, por exemplo, a narrativa canônica da história da arte, né? E isso é efetivamente o que se torna complicado quando se trata, né, de mostrar que o problema da variação tradutória sempre existiu, inclusive para aquelas sociedades que sempre foram as sociedades que não tiveram voz, né, e lugar de escuta, né, no nosso mundo, como as ameríndias, né. Então, essa consideração que o Ailton Krenak faz, né, de fato, ontologia, epistemologia, esse problema de filósofo, etc., é claro, né, eles têm outros termos, eles pensam através de outros modos de produção de sentido, né. Isso é material para a conversa, não é o contrário, não é um impedimento para a conversa, né. O que acho que o que a gente está tentando fazer aqui é identificar o problema da tradução nesse campo mais amplo, né, de um debate sobre o que é a imagem, sobre o que é um objeto, né, que provém de um outro enraizamento, de uma outra configuração de mundo, né, e não exatamente no que se refere à produção textual, né, a tradução de textos, né, que acho que é um outro debate no qual não vou entrar aqui, né, tradução literária e assim por diante, né. Mas percebe que, de toda forma, é sempre de tradução que a gente fala, né? Quando você encontra uma coisa na sua frente, numa exposição, e você não questiona, né? Não se questiona sobre qual poderia ser o status daquela coisa, o que aconteceu para que aquela coisa viesse, né, a se transformar numa pintura contra uma parede branca e assim por diante, você não produz tradução, né? Em algum momento, esse seu questionamento vai te levar a um impasse. Esse impasse vai ser responsável por colocar em xeque as suas próprias categorias de pensamento. Quando você coloca em xeque as suas próprias categorias de pensamento, você involuntariamente é levado a contrastá-las com outras. E aí o problema da tradução começa a acontecer, e também no pensamento, né? Olá, obrigada pela palestra. Eu sou aluna da Unifesp, estou no segundo módulo já, né, da pós-graduação, e a gente tem estudado bastante sobre imagem, e aí você coloca duas coisas que me deixaram bastante interessadas. Quando você fala que para a Rita, dos Epicura, a imagem é memória, né? No caso do Krenak, a imagem é um elo de ligação, uma forma de conexão. Para os Marubo, como eles entendem a imagem? Então, são várias maneiras, né, de entender a imagem, mas a primeira maneira é mais próxima, efetivamente, daquilo que o Krenak dizia, né? O que é a imagem primeira fundamental? Qual é a imagem fundamental? É o corpo. É o corpo adornado, paramentado, né? Todas as outras formas de produção visual convergem para o corpo. Grafismos, por exemplo, né, que são colocados em cerâmicas ou em cestarias, são extensões dos grafismos corporais. As cerâmicas, as cestarias, etc., são componentes da pessoa. Uma maloca é componente da pessoa. A pessoa não se divorcia, né, não se separa do seu entorno, né, das coisas que vão juntas com a pessoa, né? Então, essa produção de um corpo paramentado, né, é a primeira produção figurativa fundamental e a razão pela qual grande parte das sociedades das terras baixas não precisavam edificar monumentos, né, esculturas, certo? Porque já basta, por assim dizer, produzir um corpo magnífico. O corpo magnífico é aquele que é potencialmente reconhecido por outros corpos, mais ainda magníficos do que esse, né? Que não vivem nesse mundo desolado, nesse mundo doentio como o nosso, né?
Então, se a ideia é progressivamente produzir uma superação desse mundo, né, e se essa superação é produzida sobretudo pelo corpo, né, e se o corpo é produzido como uma imagem potente, né, é porque não se torna necessário fixar essa imagem, né, numa escultura de pedra, por assim dizer, num monumento, né, que é algo que se refere a uma lógica do Estado, ou uma outra lógica da concentração do poder, etc., né. Mas é importante lembrar, portanto, que essa noção da imagem que se projeta, né, no corpo é uma noção que produz não uma representação de alguma coisa, essa é a cisão fundamental, né, mas a apresentação, né, e a produção de um vínculo, né. Então, eu diria que para os Marubo, assim como para outras várias sociedades das terras baixas, esse é o primeiro sentido da imagem / duplo, né. É curioso que o Eduardo Viveiros de Castro, num texto que ele escreveu comentando a Queda do Céu, né, do Davi Copenau e do Bruce Robert, escolhe traduzir a noção de Utupã, né, do xamanismo Yanomami, que é equivalente a várias outras noções ameríndias similares, por imagem, né. Eu traduzo por duplo, essa mesma noção. Mas, na verdade, quando a gente lê essa tradução por imagem, que é interessante também, a gente não pode se equivocar e entender que quando se lê imagem ali, lê-se imagem duplo, uma espécie de imagem duplo, não uma imagem figurativa, uma imagem derivada do problema da representação, né? Essa é a diferença fundamental, né? O que não quer dizer que esses povos, aí entra de novo o problema da tradução sobre o qual ele falava, não sejam capazes, né, se lhes interessarem, de produzir imagens que dialoguem com o problema e as instituições da representação mimética, né? Esse diálogo sempre vai ser truncado, vai ser estranho, né? E ele, na verdade, aparece mais nos artistas indígenas propriamente ditos, assim nomeados, né? Arissana Pataxó, Jaider Esbel, etc., né? Que não produzem, a Arissana um pouco mais, mas a Jaider Esbel não tem uma produção figurativa tão clara assim, né? Aí, de fato, a gente está lidando com um entrecruzamento entre os dois regimes de produção da imagem, né? Mas no caso desses desenhos como o dos Marubo, esses desenhos são outra coisa, né? Mas a gente está lidando mais com o horizonte da imagem / duplo, né? Uma outra pergunta, quando em algum momento da sua fala você diz que as sociedades ameríndias elas são capazes de fazer uma análise da sociedade não indígena, né, ocidental, e que talvez uma dificuldade fosse essa como expressar isso, né? Nesse sentido, o livro do Davi é muito interessante. Eu gostaria que você discursasse um pouquinho a respeito. O livro do Davi Copenau é exatamente isso, né? Uma carta dirigida aos brancos. Parece um relato autobiográfico de um xamã, mas é muito mais do que isso, né? Ele é uma etnografia dos brancos, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma etnografia, uma autoetnografia, um relato, né, sobre o processo de iniciação do Davi Copenau. Mas ele é, acima de tudo, uma reflexão sobre o problema da destruição, o problema da morte, né? Eu acho que o que acontece é que essa reflexão que já existe, que a gente escuta, né, quando a gente vai para uma aldeia, começa a conversar com as pessoas, né, ela encontrou ali um dispositivo estratégico de circulação, e não por acaso, né, fruto de um trabalho de décadas de colaboração do Bruce Robert, esse antropólogo francês com Davi Copenau, que escolheu, né, a forma livro para ser canalizada, né, e não qualquer livro, um livro extremamente bem escrito, publicado por uma editora extremamente prestigiosa em francês, né. Não é um livro infanto-juvenil, certo? É um livro que deve figurar no mesmo patamar, né, daquele patamar que os filósofos vão ser obrigados, né, a talvez ou ler, ou pelo menos arrumar alguma justificativa para dizer por que não leram, né, ainda, né. A ideia é justamente essa, forçar esse debate, entende? É um pouco isso também que eu tento fazer, né, publicar esse tipo de coisa por editoras e com um critério que force, né, a nossa inteligência a reconhecer esse tipo de debate. Mas, na verdade, essa reflexão sobre o mundo dos brancos, ela sempre existiu, né? Porque os povos indígenas sempre produziram reflexões sobre a alteridade, sobre os outros dos mais diversos. Antes dos portugueses eram os incas e assim por diante, né? Esse é um problema que está muito bem estudado pelo Lévi-Strauss no livro que se chama História de Lince, né, que trata justamente dessa predisposição para refletir sobre a alteridade constitutiva do pensamento mítico, né?
se não temos mais perguntas, queria agradecer imensamente ao Pedro pela excelente conferência. Trouxe assim muitas questões para nós pensarmos, né? Questões que, na verdade, estão fora do âmbito da estética e filosofia da arte tradicionais, né? Eu acho que isso é uma grande chance para a gente abrir esse universo com questões, enfim, que vão meio que, eu acho, implodir um pouco essa área, né? Muito obrigada a todos vocês e espero vocês para as outras atividades do simpósio. Obrigado.